Ser desmentido por algum opositor político já é ruim, mas ser desmentido pela Polícia Federal, sendo que ela é comandada hoje por um dos seus militantes políticos, é muito pior. Foi assim que começou essa semana para Luiz Inácio Lula da Silva. Se você já acompanha os meus vídeos há um certo tempo, você provavelmente se lembra de ter visto algumas vezes Lula acusando seu antecessor de ter abastecido o crime organizado por conta da venda de armas legalizadas. Lula sempre acusou a política e a visão do seu principal opositor em relação ao acesso a armas de fogo para o cidadão de bem de ser uma fachada, digamos assim, para que facções tivessem acesso facilitado a esse tipo de equipamento. Caso você não se lembre ou nunca tenha visto esse tipo de declaração, não se preocupe, pois eu separei aqui alguns recortes de Lula falando sobre isso, tanto como candidato à presidência lá em 2022, quanto já como presidente da República. Porque no fundo, esse decreto de liberação de arma que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado. Porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Agora, nós temos um presidente que não distribui um livro didático para o ensino médio, mas está vendendo armas. E está liberando a venda de armas. E a venda de arma liberada não vai para pessoas boas, porque quem está comprando armas é o narcotráfico, é o crime organizado. Eu sinceramente, eu não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Fabudino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército. Hoje, o mentiroso, ele legalizou a compra de arma. Então, quem está comprando arma deve ser o PCC, deve ser o Comando Vermelho, deve ser as pessoas que querem arma, porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter uma arma. Bom, para começo de conversa, só nesses recortes que eu acabei de exibir, as falas de Lula já trazem consigo duas hipocrisias absurdas. A primeira delas é o fato dele dizer que o cidadão de bem não precisa de armamento, mas ele próprio dispõe de segurança particular fortemente armada. Em 2022, por exemplo, enquanto Lula ainda era apenas um candidato, um dos seus seguranças foi flagrado portando uma submetralhadora. Se como candidato sua segurança era assim, imagine agora como presidente. E a segunda hipocrisia é ainda pior, porque é acompanhada de uma mentira. No último recorte que eu mostrei, Lula afirma que nunca teve interesse de ter uma arma. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse em ter uma arma. Só que no mesmo evento de um outro recorte que eu exibi, que ocorreu em setembro de 2022, ele conta a história de quando ele possuía uma garruchinha e a usava para caminhar na rua quando já era tarde. Eu, quando namorava, muito tempo atrás, no Luxemburgo, eu tinha uma garruchinha 22, porque eu andava do Parque Bristol até a Vila Oliveira a pé meia-noite, eu namorava até as 11h30. Pois é, essas duas contradições já seriam suficientes para minar a credibilidade de qualquer pessoa. Só que no caso de Lula, a vergonha enfrentada neste início de semana é ainda muito maior. Como eu falei lá no início, ser desmentido por um opositor é ruim, mas ser desmentido pela Polícia Federal, sendo que hoje ela é comandada por um dos seus militantes, é muito pior. Passou a ser noticiado desde a noite de ontem que uma investigação da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal identificou um esquema de fábricas clandestinas de fuzis nos estados de São Paulo e Minas Gerais para abastecer o Comando Vermelho. Vale lembrar que, na semana passada, durante a mega operação da Polícia do Rio de Janeiro, foram apreendidos pelo menos 91 fuzis que estavam nas mãos dessa facção. Essas fábricas clandestinas, no entanto, foram descobertas pela investigação da Polícia Federal do Rio. E pelo menos 25 das armas apreendidas nessa mega operação correspondiam ao modelo fabricado clandestinamente. Isso comprova que não é o acesso legal a armas de fogo por parte do cidadão de bem, que passa por todo o processo legal e burocrático para isso, que abastece o crime organizado, como dizia Lula. Trata-se de mais uma mentira vinda do petista. E o mais curioso é que o caso dessas fábricas clandestinas foi exposto inicialmente pela Globo,
Globo, em uma matéria exibida ontem no Fantástico. É claro que a Globo não resgatou as falas antigas de Lula para confrontar com a verdade e, acima de tudo, contou toda a história da mega operação da semana passada de acordo com o seu filtro ideológico. Mas o fato é que tornou-se pública a existência desses empreendimentos para fornecimento de armamento para as facções. Essa mesma matéria exibida no Fantástico também mostra outro método descoberto, que era o envio de armas desmontadas dos Estados Unidos, por exemplo, em caixas de piscinas infantis, para que fossem montadas aqui no Brasil e vendidas às facções, o que também diverge completamente da narrativa de Lula. E sabe o que torna essa história ainda mais irônica? Na última sexta, Lula assinou um projeto do governo, que tem sido chamado de Projeto de Lei Antifacção, para ser enviado ao Congresso. E ele fez questão de filmar e publicar esse ato. Eu estou assinando aqui para mandar um projeto de lei com urgência urgentíssima ao Congresso Nacional, que é um projeto de lei antifacção. Ou seja, nós vamos mostrar como é que se enfrenta as facções aqui nesse país, como é que se enfrenta o crime organizado, como é que se enfrenta aqueles que vivem na exploração do povo mais humilde desse país. Primeiro ponto, esse projeto não nasceu de um desejo genuíno de combater as principais facções brasileiras. Ele é uma resposta a um outro projeto que foi protocolado há alguns meses na Câmara e que propõe que seja alterada a legislação brasileira para que essas facções possam ser classificadas oficialmente como grupos terroristas. Tudo isso decorre daquela sugestão do governo Trump que não foi aceita pelo governo Lula. Então, no fim das contas, o governo Lula usa esse projeto chamado de antifacção para, na verdade, blindar as facções de uma possível classificação como terroristas. Agora o segundo ponto. Lula afirma que agora vai mostrar como se enfrenta as facções nesse país. Agora. É sério isso? Lula está chegando ao fim do seu 11º ano como presidente da República e nunca fez isso. E quer que o povo acredite que agora ele vai fazer. Seu Lula, francamente, conta outra. Bom, já que eu mencionei a Globo anteriormente, eu aproveito para trazer uma outra cena aqui de um vexame protagonizado pela equipe da emissora na manhã de hoje. Eu sei que muita gente está falando dos comentários feitos pelo Luciano Huck neste domingo, mas, sinceramente, a fala dele foi tão descolada da realidade e tão vergonhosa que eu prefiro até ignorar. O cara tem a cara de pau de falar em rede nacional sobre a dor das mães dos criminosos que foram mortos, mas não fala uma palavra sobre as mães das milhares de vítimas desses criminosos. Enfim, a cena que eu tenho para mostrar é outra, mas antes disso eu peço apenas 50 segundos da sua atenção para esse recado. Como proteger o seu dinheiro em uma ditadura? Com apenas R$ 29,90 você terá acesso a esse e-book com conteúdo exclusivo que ensina passo a passo como colocar em prática cada uma das estratégias mais seguras existentes hoje para proteger aquilo que é seu, caso o Brasil, em um cenário hipotético, estivesse sob grave insegurança fiscal, econômica e jurídica. Caso o governo, além de ser completamente irresponsável com as contas públicas, ainda estivesse à caça de novas sanções internacionais e a Suprema Corte, nesse cenário hipotético, a cada ilegalidade sua exposta, resolvesse dobrar a aposta em suas medidas autoritárias. Para ter acesso a esse material, clique no link que eu deixei aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Não espere até que seja tarde demais. Pois bem, como eu falei anteriormente, vamos ao vexame de hoje da Globo. O episódio ocorreu na manhã de hoje, mais especificamente na Globo News, o canal supostamente de notícias da Globo. A notícia que estava sendo comentada era relacionada justamente a essa questão de enquadrar facções como grupos terroristas. Uma pesquisa feita pela Quaest, que já é o instituto mais militante de esquerda dentre os mais conhecidos no país, tanto que é o preferido da Globo, mostrou que no Rio, mais de 72% das pessoas apoiam esse enquadramento. Quando um dos apresentadores passou a palavra para o Valdo Cruz, a produção acabou deixando vazar o áudio do apresentador, consultando a direção do programa sobre poder ou não falar sobre esse assunto. Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente difícil. Algum problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Cá entre nós, se os próprios apresentadores se sentem inseguros e censurados por trazerem um assunto como esse,
que contraria totalmente a visão do governo Lula, imagine só o quanto o controle de narrativa não vem sendo exercido dentro dessa emissora. E ainda tem quem acredite que isso é jornalismo.